A apresentação, então, seria sobre os novos desafios de segurança, né, nas redes dos provedores regionais. E antes, fazendo uma visualização sobre o que representa a internet brasileira e o que representam os ISPs regionais, né? A internet brasileira é uma internet muito importante em termos de participação no mundo, né? Uma vez que o Brasil é um país grande, com 213 milhões de habitantes e 149 milhões de usuários. O Brasil é o quinto país do mundo em usuários e fica atrás da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. O Brasil já adotou, desde o começo da internet comercial, nos idos de 95, um modelo de governança multissetorial e de regulação que possibilitou o aparecimento de vários atores, né, que hoje a gente conhece como provedores regionais. Mas isso foi graças a uma construção que foi feita de um modelo de governança que existe até hoje. Nós temos 50% hoje de adoção de IPv6, que a gente pode enxergar como um copo meio cheio, um copo meio vazio, né? Que 50% ainda é pouco, mas é muito em relação a muitas partes do mundo aí, né? Então o Brasil tem casos de sucesso aí de implementação de IPv6. Em termos de market share, né, o Brasil ele é o segundo país no mundo em número de sistemas autônomos. Fica apenas atrás dos Estados Unidos e fica, inclusive, à frente da China, né? O nosso ponto de intercâmbio de tráfego, mantido pelo NIC-BR, ele já bateu marcas várias vezes de maior ponto de tráfego no mundo. Fica, muitas vezes, aí disputando com Frankfurt e Rotterdam, né? Mais de 50% da banda larga fixa no Brasil, ela é provida pelos ISPs regionais, que têm boa participação nesses pontos de troca de tráfego. Hoje, no Brasil, praticamente todas as cidades brasileiras, elas têm um ou mais ISP regional. A maior parte tem mais de um pequeno provedor dentro das 5.000 e poucas cidades do Brasil. Em termos de segurança, né? Também o Brasil tem aí alguns recordes não nos deixa muito orgulhosos, porque o Brasil, em termos de ataques cibernéticos, ele só ficou atrás dos Estados Unidos em 2022, segundo esse relatório da Check Point. E o Brasil ele é líder na América Latina quando se trata de ataques cibernéticos também. Só entre julho e setembro de 2022, nós tivemos 18,8 bilhões de tentativas de ataque, que representa um aumento de 111% em relação ao trimestre anterior. E as previsões para o crescimento desses cybercrimes, como serviço em 2023, são muito grandes. Bem, mas quais são essas ameaças? Quais são essas ameaças principais às redes dos provedores e de seus clientes, né? Os ataques na internet, os problemas de segurança, elas vêm lá, remontam desde a própria invenção da internet, em que não havia muita preocupação com segurança, né? E todos os dias vêm sendo descobertos ataques novos e tem evolução desses ataques, né? Vamos focar aqui naqueles que são os mais comuns, os mais atuais e também os mais preocupantes, não só para os operadores, mas como também para as pessoas que fazem uso da internet, né? Bom, listamos aqui como mais preocupantes os ataques de negação de serviço distribuído, a questão de vulnerabilidades em sistemas e equipamentos, malwares, ransomwares, phishing e engenharia social. Para os provedores regionais, talvez o ataque assim, que tem mais preocupado atualmente são os ataques de negação de serviço distribuído, porque um ataque de negação de serviço distribuído do tipo volumétrico, ele pode parar uma rede totalmente, deixar a rede totalmente inoperante
para a totalidade dos clientes, né? Dependendo, obviamente, das ferramentas que esse provedor tem para mitigação desses ataques, né? Mas, em tese, ele pode deixar a rede totalmente inoperante, né? E existem várias técnicas que são utilizadas para executar esses ataques, né? Sendo que neste slide aí está demonstrada uma das técnicas, que é o ataque de DDoS utilizando amplificadores baseados em DNS, né? Em que um atacante ele faz muitas requisições aos chamados amplificadores, que são dispositivos mal configurados, com algum problema de configuração que existem aos bilhões na rede, e essa requisição é feita utilizando o IP como origem, o IP da vítima, e as respostas vão todas para essa vítima. Em linhas gerais, a mecânica de um ataque baseado em DNS com amplificadores. Mas existem uma série de outras técnicas que levam ao mesmo efeito, que é inundar de requisições o link de um provedor, tornando aquele link inoperante. Aqui no Brasil nós tivemos alguns casos recentes aí de ataques buscando dinheiro, buscando resgate, né? Pedindo resgate. Aqui são alguns prints, né, de comunicações que foram feitos por alguns atacantes com provedores, pedindo resgate para parar o ataque, né? Nesse ponto, eu gostaria de destacar a atuação da polícia brasileira, né? Porque as associações de classe, Abrint, Abranet, Abramult e outras, né, elas mantêm uma relação muito boa com os setores da polícia encarregados de investigar esses casos, e graças a essa cooperação foram descobertos e foram presos vários desses atacantes que estavam praticando esse tipo de ataque, né? E essa colaboração continua, né? E é sempre aquela briga de gato e rato, né? A gente tem os problemas, passa para a polícia investiga, tem sucesso muitas vezes, como já teve, mas isso continua sempre, porque hoje é muito fácil se contratar esse tipo de ataque na Deep Web, né? Não é uma coisa que necessariamente o atacante tem que ter um grande conhecimento técnico, né? Ele simplesmente contrata das chamadas botnets, né? Que são aí redes de equipamentos infectados que se prestam a esse tipo de ataque de negação de serviço. Bom, o que a gente pode fazer para prevenir e mitigar? Existe uma série de medidas, né? Não é tão simples assim, essa apresentação ela pretende ser bem curta, então a gente só vai pincelar o que pode ser feito, que a gente pode resumir. Primeiro, boas práticas de configurações de equipamentos, porque muitas vezes isso aí nasce de equipamentos mal configurados. Entender conceitos envolvidos como black hole, etc., e os recursos disponíveis, os recursos que as minhas operadoras de upstream me dão para fazer a mitigação desses ataques. Adotar um sistema de detectar esses ataques de forma eficiente e rápida, né? E, eventualmente, até considerar a contratação de serviços de terceiros, né? Que são os chamados centros mitigadores, aí, o Scrubbing Center, no qual a gente tem um terceiro cuidando da mitigação em caso de ataque, né? Um dos trabalhos aí que selecionados aí está nesse link aí, né? Foi lá em 2016, a gente já falava bastante nessa questão de ataques de DDoS, né? E métodos de detecção e mitigação. A questão das vulnerabilidades, né? Vulnerabilidades de equipamentos, né? Vocês que são provedores devem se lembrar daqueles problemas que aconteceram com um fabricante de rádio na época, né? Que deixou milhares de pessoas sem internet na região, né? Em que havia um ataque no sistema operacional que rodava em alguns rádios, né? E esse ataque ia contaminando outros equipamentos, deixando
deixando muita gente aqui no Brasil e no mundo, né, sem internet, né, sem acesso. Isso não é privilégio de provedor pequeno, nem de canal de rádio, né? Aí do lado tem uma coisa que aconteceu na Alemanha, em que milhões de alemães ficaram sem acesso à internet por um ataque também a equipamentos que tinham vulnerabilidades, equipamentos terminais, no caso. E as falhas de equipamentos, elas podem acontecer e não são privilégio de fabricantes pequenos ou equipamentos baratos, né? Muitas vezes marcas famosas podem ter seus sistemas comprometidos, né? E, para evitar isso, as regras, né, em linhas gerais, é manter as versões de sistema operacional e firmware atualizados, um inventário e uma política de revisão periódica, né? Medidas de segurança restringindo o acesso a esses equipamentos através de firewalls, e ficar sempre ligado no que está acontecendo, né? Porque esses sistemas supostamente seguros, que estão aí há anos, né? Eles podem, de uma hora para outra, ser revelado algum tipo de vulnerabilidade, né? Como aconteceu recentemente aí com alguns sistemas, né? E alguns tipos de equipamentos que tiveram suas vulnerabilidades depois de muito tempo reveladas e exploradas, né? E abaixo aí 2 links também sobre os tipos de medidas que a gente pode fazer para melhorar e monitorar as vulnerabilidades de equipamentos que compõem a nossa rede. Bem, com relação a malwares, ransomware, phishing, engenharia social, nós temos aí uma vasta gama de ameaças, né, que normalmente podem ou não, mas normalmente estão correlacionadas, né? Por exemplo, de uma questão de phishing pode surgir ataques de ransomware, de engenharia social pode surgir ataque de ransomware. Enfim, todas essas ameaças, de certa forma, elas estão correlacionadas, né? E aí a gente conversando com muitos provedores, né, surge aquela questão, né? Esses males aí, eles são um baita problema para os nossos clientes, né? Por exemplo, um cliente nosso atacado de ransomware, ele pode ter lá a sua questão comprometida e tal, né? Mas isso seria um problema do provedor, né? O provedor tem que se preocupar com isso. Em tese, não, né? Porque isso, a segurança da rede interna do cliente, em tese, deveria ser cuidada pelo cliente, né? Mas a gente já tem experiência, né? Na própria questão do Wi-Fi, né? Que a gente, no começo, relutava um pouco em entrar dentro da casa do cliente, e hoje o Wi-Fi de dentro da casa do cliente se tornou um problema do cliente. Da mesma forma, a segurança, né? A segurança é uma coisa que a gente tem que estar sempre preocupado com relação ao que a gente pode melhorar na segurança para o nosso cliente. Tá? E aí eu vou citar uma pesquisa até antiga que eu levantei aqui, né? Que é uma pesquisa que foi feita com vários clientes sobre o que os clientes esperam de seus provedores com relação à segurança, né? E nessa pesquisa, 1.106 consumidores foram pesquisados, 63 declararam que gostariam que seus provedores lhes provessem uma solução simples para melhorar a segurança, 51% admitiam que trocariam de provedor, né, se lhes fosse oferecida um melhor nível de segurança online sem custos adicionais. E interessante que desses pesquisados, 22% deles sequer mudaram a senha padrão dos seus roteadores. Ou seja, é uma coisa em que a gente, como provedor de serviço, né, tem que entender que o nosso público, geralmente, ele tem uma expectativa muito grande com relação à segurança e nem sempre ele faz aquilo que seria o básico, né? Então, as campanhas de orientação, elas são, nesse sentido, muito importantes, né? Bem, fazendo uma reflexão agora, o que nos reserva o futuro, né, em termos de
de segurança, né? Se a gente pensar lá em 1990, a gente tinha os primeiros dispositivos conectados à internet. Nos anos 2000, começa a mudar o paradigma, né? E as pessoas, instituições passam a interagir pela internet. Nos anos 2010, passa a ver o que a gente chama de engajamento passivo, em que muitos dispositivos passam a estar conectados à internet sem ou com pouca intervenção humana, né? E depois dos anos 2020, né, a consolidação cresce e a relevância, a importância da IoT, né, ou seja, dos dispositivos conectados, passa a ser muito grande, né, impondo discussões regulatórias, discussões técnicas, né, discussões relacionadas à segurança e conectividade, como essenciais para esse futuro da internet, né? E de quantas coisas nós estamos falando, né? De acordo com o IoT Analytics, né, nós tínhamos 3,8 bilhões de coisas, né, ou de dispositivos conectados em 2015, e há uma previsão da gente ter 22 bilhões em 2025. E o mais interessante é que passa a ter, né, dentro dessas previsões, uma predominância de dispositivos de dispositivos IoT, né, em relação aos dispositivos IoT, né? Ou seja, as coisas vão acabar dominando, né, ou prevalecendo na internet sobre as próprias pessoas e coisas que não são efetivamente IoT. Bem, isso nos leva a uma reflexão que esses problemas relacionados com a segurança, eles são muitos e a tendência é que eles aumentem, né, à medida que a internet evolui. E é importante a gente entender que não existe uma bala de prata que resolva essas coisas e essas futuras ameaças. O que existe são um conjunto de boas práticas, de medidas que podem ser adotadas, que podem tornar essas redes mais seguras a usuários e administradores. A solução que vai ser apresentada aqui hoje, obviamente, ela não é uma bala de prata, mas ela passa a ser uma das armas, né, uma vez que elas podem nos ajudar a endereçar problemas muito sérios, né, relacionados a malwares, phishing, ransomware, né? Outras ameaças, como ataques, como a questão de DDoS e tudo mais que a gente mencionou, né? Tem que seguir, obviamente, seus modelos, suas práticas indicadas, né? Sendo que a solução que vai ser apresentada aqui é uma parte desse conjunto de soluções que a gente, como provedor de internet, vai ter que adotar para melhorar a segurança dos nossos clientes. Bom, pessoal, a proposta era essa, fazer um overview aí da questão de segurança, uma visão nossa, né? E agora eu devolvo aí a bola para os organizadores, né? E mais à frente o Leonardo vai detalhar sobre questões mais técnicas de implementação. Eu agradeço a todos, meu e-mail está aí, qualquer dúvida, estamos à disposição.